Bem-vindo, senhor e senhora X. Tô de volta, pessoal, depois de aí mais de um mês, eu acho, sem conteúdo, mas eu tô subindo esse vídeo aqui pra vocês. Mas pra quem vai estar colando agora, a partir desse vídeo, galera, eu sou o Lucas Teixeira, aqui de Fortaleza, Ceará. Pra vocês, a partir desse canal, Senhor X, pesquisador independente de segurança. Então, pessoal, eu tô na new list aí da galera da turma lá da IA de Fronteira. Quando fala de IA avançada, IA militar, fala de modelos restringidos aí, como o Fable agora, atual, né, da Anthropic e outros. A gente está falando de IA de fronteira. Mas aqui, pessoal, essa galera trouxe um artigo do Charlie Bullock, dia 6 de julho, agora. Então é um artigo assim um pouco grande para quem não gosta de ler, né? Não tem esse costume, esse hábito de se informar através da leitura. Mas assim, rapaziada, eu só vou passar aqui por cima. Mas eu quero que vocês entendam essa importância aqui, porque a galera tem muito essa questão de ficar aí no 01, né? Seja uma coisa ou outra. Essa questão de IA não é diferente, né? Então, IA é quase que termo que gera repulsa se você for, por exemplo, um programador mediano, né? Tem ranço de inteligência artificial, galera. Mas assim, colocando os pés no chão, no final eu vou mostrar para vocês aqui, base no meu próprio framework que está sendo estruturado. E hoje em dia, galera, sabe, com essa modernização da computação que está acontecendo através os softwares, né, serão mais como antes, né? Softwares que estão nascendo hoje são softwares inteligentes, e assim, né, entre aspas. Mas são sistemas computacionais inteligentes porque fazem uso, vem com IA integrada, enfim. Sistema que aprende, né, que cresce, que modula-se com o tempo, enfim, de forma autônoma. E aí tem essa era dos agentes também, então muita coisa acontece. Depois de muito tempo parado, galera, estudando, trabalhando aí no submundo, no código com inteligência artificial, eu também subi um artigo no LinkedIn, né? Também tem outro artigo. O artigo que eu tô vai estar tudo na descrição. O artigo do LinkedIn através da minha new list, né? Minha página de negócio lá no LinkedIn. Já dá uma olhada também. Esse artigo eu vou tentar mostrar para vocês a diferença de abordar a inteligência artificial é, através da camada 7 do modelo OZ, né? E do meu modo utilizando aí através da camada 4, né? Enfim, e eu tô com outro artigo lá no Médio, galera, né? Quem conhece? Fica aqui falando para vocês, vou mostrar para vocês logo aqui. Esse artigo do tem uma técnica, galera, que eu tô vai ficar aqui também no descrição, tá? O link para esse artigo aqui. E aí, rapaziada, aqui eu mostro basicamente essa técnica, né? Meu, tem tantas técnicas hoje em dia, né? Enfim, mas a ideia aqui é explorar cientificamente uma técnica matemática, né? Para explorar aí vulnerabilidades em sistemas de inteligência artificial. Beleza? Mas não vou abordar sobre isso agora. Vou correr para vocês. E em breve eu vou estar subindo alguns materiais aí, datasets, dentro do Hugging Face, galera. Para vocês terem acesso aí a essa parte mais técnica de código, né? Envolvendo inteligência. Então esse artigo aqui, mano,
A governança da IA exige uma opcionalidade radical. Uma das coisas mais valiosas que os governos podem construir hoje é a capacidade de governar a IA avançada de forma competente no futuro. Falou o autor, né? Então aqui, pessoal, ele começa abordando um pouco sobre essa questão de regulamentação, porque aí tem dois clubinhos, né? Tem o clube da proibição e o clube da inovação, né? Dentro do clube da proibição, vai estar falando muito do Estado, da ação do governo, né? Então tem uma turminha que sempre vai dizer, ah não, o governo não pode botar a mão. Muita gente vai tratar a legislação de inteligência artificial, né? Com capricho de político, enfim, disputa ideológica. E aí o que acontece, rapaziada, é que acabam não tratando realmente de inteligência artificial, né? Mas no meio desses proibicionistas, galera, tem um pessoal que não é proibicionista com base numa ideologia, numa posição política, nem nada do tipo, né? Mas simplesmente porque são pessoas mais precavidas, né? É aquela parte que tenta atuar ele na base da precaução, né? Esses grupos não vão querer utilizar a inteligência artificial para uso militar, né? Já a outra turma da inovação vai existir grupos, né? E aí grupos com muito dinheiro também, e quer essa IA sem limite, esse IA sem freio, tratando ali qualquer ação de, por exemplo, regulamentação envolvendo o uso da IA como um freio a essa inovação, né? Então todo mundo já sabe o quanto vale a OpenAI, todo mundo já sabe aí Anthropic, mas qual é que é a ideia aqui, rapaziada? A ideia aqui, ó, é o que ele tenta trazer aqui um meio termo aí, um equilíbrio entre o proibicionismo envolvendo a IA e entre esses inovadores sem freio, né? Já sabe que o Pentágono já está com vários contratos, né? Usando a inteligência artificial de forma aí em todos os níveis que você imaginar de uso militar. Enfim, a gente já sabe sobre Palantir, né? Isso que você tem que estar de olho. Mas aqui a ideia, rapaziada, é o seguinte: ter a capacidade de fazer a própria auditoria no próprio modelo, né? Eu também recomendo que somente grupos que vêm assim de governo, né, patrocínio, porque rapaziada, tem código aberto, né? Dá para se usar o TensorFlow para criar neurônios artificiais e desses neurônios criar redes artificiais para fazer uma série de problemas. No canal, né, vocês vão ter uma playlist onde eu usei esse tipo de tecnologia, né, que é gratuito, código aberto, né, para criar a ideia de um agente ali para perímetro envolvendo redes Wi-Fi, né? Ele detecta ali anomalias em redes, enfim. Mas o que acontece? O dinheiro vai vir e o governo vai investir em contratos com. A gente vai estar falando dessas IAs de cloud, essas IA privadas, essas IAs de nuvem, né? E aí, mas tem muita gente usando modelo local, rapaziada. Quero que vocês entendam isso. Tem muita gente usando modelo locais. Inclusive por essa questão de custo, né? Hoje em dia, rapaziada, hoje, dia 6 de julho, dia 6 de julho, rapaziada, a gente sabe que IA tá virando um processo extremamente caro, né? Mas aqui a ideia não é delegar tudo pro governo, pro Estado, entendeu? Mas de ter a própria capacidade de fazer a própria auditoria, de ter o controle desse tipo de tecnologia. Como o autor aborda aqui, pode olhar no título, né? Ele trata dessa opcionalidade radical. Seria radical porque justamente isso, você não está colocando todos os ovos de ouro debaixo das asas do governo, né? Você está criando internamente estrutura, né? E capacidade para poder operar e governar a IA nos próximos anos, pessoal, próximas décadas, que é o futuro. Mas bem aqui também, galera, eu queria abordar com vocês, antes de eu pular aqui, ele vai falar sobre esse apoio à segurança e à inovação, né? Ele diz que essa opcionalidade radical é compatível com outras propostas de governança da IA.
Por exemplo, a opcionalidade radical não é, de forma alguma, a primeira estrutura de governança da IA. A reconhecer que os governos têm um papel importante a desempenhar, ao mesmo tempo que reconhece que uma regulamentação excessivamente restritiva pode prejudicar a inovação. E esses seriam aí acompanhando tudo na vida, né, rapaziada? Então é nisso aí que o autor vai abordar. Eu quero mostrar para vocês como que eu, aqui na periferia de Fortaleza, no Ceará, tenho uma infraestrutura, né? E eu vou abordar para vocês como que eu trato governança de IA. Então a gente acerta, mas a gente acerta depois de erros, né? Ó, Dan Ball, Ilan e Jack Clark propuseram regimes sofisticados de governança privada, nos quais o governo certificariam um ecossistema de reguladores privados que competem para oferecer serviços regulatórios eficientes e ágeis às empresas. É bastante interessante, rapaziada. Mas a gente sabe que tem os lobbies, né? Que vem de governo, a gente sabe como é que funciona por trás. Porque, mas se vai para governo, tem que ter essa questão de licitação, né? Pregão público, concorrência, vocês estão ligados, né? Mas aqui ele aborda nessa questão como se fosse uma mediante adesão voluntária, né? Gabriel Will argumentou que um regime de responsabilidade civil bem estruturado, com exigências de seguro, indenizações punitivas e responsabilidade objetiva por certos danos, poderia forçar as empresas de IA a internalizar quaisquer riscos gerados por seus produtos. Gary Conglens defendeu um sistema de regulação baseada na gestão. Então aí a gente vê várias formas aí de governança. Beleza? Então, Charles Bullock é pesquisador sênior do Instituto de Direito de IA. Ele assessora formuladores de políticas estaduais e federais em tópicos de governança de IA. Publica pesquisas sobre questões jurídicas com significativa relevância prática para a política de IA dos Estados Unidos. Pesquisas recentes examinam questões como a prevalência da legislação federal sobre leis estaduais de IA, a legislação federal e estadual de proteção a denunciantes de IA e as prováveis consequências da doutrina Chevron para o futuro da regulamentação da IA. Ela é formada em Direito pela Você acessa aí a um link especial, né, online, então poder conhecer mais sobre a arquitetura de segurança que a gente bolou aqui na Sofim para segurança de inteligência artificial. Vamos saber um pouco como a gente executa governança. Mas vocês estão vendo aí, rapaziada, muita notícia nova, muita coisa nova acontecendo, né? Acontecendo. Eu tenho muita fé que a gente não tá apenas pegando o hype, né? Tá aí, tá indo na frente aí. Também olhando aqui com vocês o que eu acabei de abordar, né? Então, esse artigo aqui não é apenas um artigo, né? Tem uma relevância aqui porque tá acontecendo. Só isso merece já o like de vocês e a inscrição nesse canal. Fazendo conteúdo assim, voltado não apenas a um uso técnico, rapaziada, sabe? Mas assim, abordar essa questão de governança, né? Ética na IA, que a galera não imagina isso. O pessoal só pensa em jailbreak, só pensa em vazamento de dado, né? Data leak, pode todinho. E, rapaziada, vamos lá. O framework, rapaz, basicamente a gente, hoje em dia, né, na camada 7, imagina que um atacante vai lá, né? Ele escreve um prompt malicioso, né? Gerar esse prompt através de outro modelo de IA, né? Seja ele qual for. E aí eu posso trazer uma listagem aqui que existem vários, rapaziada. Vários.
Vamos lá. Isso seria um prompt. Vai injetar um prompt malicioso, prompt injection, né? Esse prompt, né? O atacante tem a capacidade de, através da entrada do prompt, né? Pegar domínio de infraestrutura, por exemplo, a gente já está tratando de promptware, mas apenas um prompt. Mas aqui, rapaziada, o framework HMA SharkNG, né? Ele é diferente porque no meio do processo a gente tem a questão do prompt, né? Jailbreak, tentando forçar ali guardrails, né? Focando ali no alinhamento do modelo. Mas a gente sabe, rapaziada, que segurança de IA, né? Hoje em dia é uma coisa muito superficial mesmo, né? Na real, superficial mesmo pra caramba. Inclusive, né? Não preciso nem falar muito, mas o cara que ganhou o Nobel por conta de redes neurais profundas, né? Deep Brain, né? Jeffrey Hinton, o mesmo cara que saiu da Google, né? Poder fazer aquelas denúncias de falta de segurança no uso. Bate justamente com o artigo que a gente acabou de ler, né, galera? Existe aí também uma linha tênue entre apoiar a regulamentação. A regulamentação pode ser restrita, colocar tudo a perder, questão de governança e a humanidade, rapaziada. E ninguém tá olhando para isso, que isso é mais foda se você perceber. Quando fala de governança, estrutura, enfim, uso de só tá abordando governos e grandes corporações, rapaziada. Não tá abordando coisa que você tem que se perguntar. Se é soberania de né, para povos, né? Tá sendo abordado. Mas se você for focar aqui no Brasil, galera. Mas aqui, rapaziada, mas se o segredo não for criar leis pesadas, regulamentação, e sim a gente construir capacidade técnica de auditar e reagir rápido. É tudo é rápido, né? Tá ligado? Tudo é rápido. Então, esse artigo aqui trata dessa opcionalidade radical. Eu vou mostrar como eu aplico exatamente. Ele fala de opcionalidade radical. Que eu quero desobedecer a regulamentação do governo, algo do tipo, né? Que eu quero ser fora da lei, né? É isso, né? É que você tem que ter sim, né? Se é uma organização, isso vem de governo, né? Tem que ter a capacidade técnica, sim, fazer auditoria e reagir. Tá ligado que em cibersegurança, né, rapaziada? Quando acontece falha de segurança, gera um incidente de segurança. E aí, ele vai gerar um alerta, né? Realmente tem ferramentas autônomas. Autônomos que não tem ninguém ali olhando. Gera um alerta aí, vai. Humano, por exemplo. Trabalha ali, por exemplo, em estoque, tá ligado o que eu tô falando, né? Então vai ter um alerta ali de um incidente. Mas muitas das vezes, quando gerou um incidente, a casa já caiu, já vaza. Nova aquela questão de forense, pesquisa, vem pessoa da polícia, forense, científico. Mas assim, rapaziada, a gente tem que estar ligado. Eu sou fã de código aberto, rapaziada. O Linux mudou minha vida. Mas assim, a gente sabe, né? Por exemplo, quem é a proprietária do GitHub? Eu acabei de falar pra vocês aqui do TensorFlow, né? Mas aí de quem é TensorFlow? Será que tudo é código aberto mesmo? Vê que não, né? Mas aqui, rapaziada, então a gente faz o seguinte: quando executa ali prompt, né? Executa vários payloads, né? Base no tipo de perfil de auditoria. Então a gente hoje trabalha com 5 perfis de auditoria, framework, né? Indo de uma auditoria baseada em apenas um prompt, uma técnica, né? Até auditorias mais específicas e especializadas, utilizando, por exemplo, Microsoft Presidio para detectar ali vazamento de informações de identificação pessoal, né? Que o modelo pode sim fazer isso. Se o modelo for sequestrado, rapaziada, por um prompt rating, né?
ele começa a servir o atacante, ele começa a operar contra a empresa, entendeu? Então imagina a empresa pagando ali para manter aquele agente funcional, né? Demitiu muita gente e agora esse agente foi sequestrado. Pronto, acabou a empresa. E aí, pessoal, quando uma brecha é detectada, né, um modelo proprietário nosso, ele vai gerar também ali um hack score, que é uma métrica que você consegue ter aí e consegue validar aí em tempo real, né? E tem uma informação visual, facilita muito a vida, né? Para isso. Então, o HMA, rapaziada, ele é um framework proprietário nosso, avançado para essa auditoria ofensiva de grandes modelos de linguagem, agentes autônomos e sistemas complexos que eu falei para vocês aqui, né? Sistemas que estão hoje fazendo uso de inteligência artificial. Então ele simula, pessoal, vários ataques severos para encontrar falhas de alinhamento, entendeu, rapaziada? Então eu não foco apenas no que a IA faz, eu foco no que a IA pensa, no que a IA memoriza, também foco no que a IA sabe, né? Essa questão aí de proteger as informações pessoais. Então, basicamente, rapaziada, era isso que eu queria falar pra vocês, tá? Então, quem quiser conhecer mais, vai ter que dar uma olhadinha aí no site da gente, tá? Inclusive no site, rapaziada, lá no finalzinho, vocês vão ter ali nossos 4 pilares de governança, né? Pra fechar aqui com esse artigo que eu li pra vocês do Charlie. Então, a gente tem nossos 4 pilares de governança, mas aqui embaixo, rapaziada, você tem a lei política completa e tem a minha governança pública. Como eu tô tratando de IA, é, inclusive na questão de pesquisa também de vetores, né? Todos esses vetores foi pesquisa que eu fiz, né? Sobre tem vetores novos já desse ano, né? Tem muita coisa que aconteceu esse ano que a galera não tá nem aí ainda para estão tentando proteger falhas do ano passado, quando já surgiu falhas novas. A coisa tá rápida. E aqui a minha ideia é o quê? É justamente isso, rapaziada. Detectar essas falhas, essas vulnerabilidades dentro do sistema de IA de forma autorizada, claro, né? Através do contrato, tudo bonitinho, antes que um atacante, né, encontre, entendeu? E aí eu busco muito, pessoal, enxugar, né? Fazer aí a organização, empresa, o usuário economizar no uso de IA também, é muito importante. E eu quero também, rapaziada, estar desse lado aqui da força, vai tratar de soberania digital de IA, né? Governança de IA, a galera aí, muito top, eu quero fazer parte desse pessoal, galera. Quero que meu canal também se posicione assim. Então quem tá ligado, sabe que no último vídeo que eu fiz, mais de um mês já, eu abordei falando pra vocês que eu vou planear o meu canal, vai mudar muita coisa aqui. Muita gente me chamou no Instagram, rapaziada, mas eu tava de saco cheio, porque só coisa errada, rapaz. Só, assim, só crime cibernético. Então. Quem chega pra dar uma força mesmo? Então, pra vocês aqui sobre os artigos científicos, né? A gente tem uma técnica específica, como burlar, entendeu? Mas a minha ideia não é explorar essas falhas, rapaziada. A minha ideia é encontrar a vulnerabilidade, né? Saber como ela existe e, mais do que isso, conseguir sanar esse tipo de problema, né? E a Soulfinish, ela faz justamente isso, através do framework que a gente gera também, junto com o relatório, o hack score que eu falei para vocês. Também vai, rapaziada, um plano estratégico de remediação, entendeu? É muito importante. Então, hoje aqui, esses são os vetores que tá no framework, rapaziada, mapeados ali também pro OSAP Top 10 LLM, que tá ligado, sabe, que é um marco também na governança, segurança de inteligência artificial. A galera da OSAP fez. Então, a gente tem aí esses vetores, né? Vou ler aqui minha governança, vai ficar para vocês lerem aí. Então é isso, valeu galera, tamo junto, até a próxima. Aguarda aí, o próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, vai fazer um vídeo, tá? Em que a gente vai realizar uma execução do nosso framework em cima de algum modelo de código aberto. Eu estou pensando em algum modelo aí, por exemplo, o Safe, né? Modelo focado aí em cibersegurança. E a gente vai executar o nosso framework. Vocês vão ver, pessoal, ele executando técnicas, né? E ataques de baixo nível, né?
como por exemplo o Base64. É, e através desse estresse aí, como eu falei para vocês, que a gente foca não só no que a IA pensa, mas no que a IA memoriza, que a IA faz, né? No que a IA pensa, né? E jailbreak, rapaziada, ela vai começar a se comportar de outra forma. Aí a gente tá falando de comportamento, né? É de um jailbreak. Mas hoje em dia, a maior parte dos roubo e desvio em inteligência artificial está envolvendo técnicas de prompt waiting. Quem tá ligado no meu canal sabe que eu trouxe um artigo e para vocês uma pesquisa aí de dois israelenses e um engenheiro também americano. Eles abordavam sobre prompt waiting kill chain, né? Através dessas técnicas, o uso atacante, né? Enfim, o ator de ameaça consegue obter controle sobre o modelo e sobre toda a infraestrutura daquela empresa. Negócio bizarro, rapaziada, mas totalmente possível hoje em dia. Então é isso, valeu galera, tamo junto e até a próxima.